Essa é uma mensagem para fazer você pensar na sua vida agora e saber o que vale a pena. Você enxerga tudo à sua volta e não enxerga sabedoria. Você enxerga os seus problemas e não enxerga aquele que pode solucionar os teus problemas. Se você quer vitória, tema a Deus, guarde os seus mandamentos, busque a presença do Senhor, adore a Ele na beleza da sua santidade, porque é isso que vale a pena na vida que nós estamos vivendo. Ouça as palavras da sabedoria de Deus, porque são elas que trazem a exortação, o alimento e a bênção sobre a sua vida. Se você crê nisso, levanta a mão bem alto e dá glória a Deus. Todo aquele que teme ao Senhor tem a sabedoria. O princípio da sabedoria é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. É muito simples, é muito fácil. Hoje a palavra, ela está como um aguilhão te cutucando. Rapaz, a sabedoria está em temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem debaixo do sol. Ouça as palavras da sabedoria e não dê ouvidos para o que o mundo te oferece. Ele fez por nós o que ninguém fez. Por isso Ele te diz hoje, o Senhor Jesus, Ele te diz: meu filho, ouça as minhas palavras, ouçam as palavras do único pastor. Me ouça nessa noite. Eu tenho poder de transformar a tua vida. Eu tenho poder de te curar. Eu levei na cruz do Calvário as suas enfermidades, as suas dores. Quem morreu por você foi o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, aquele que tem o nome acima de todos os nomes, aquele que não passa, aquele que permanece para sempre, aquele que é rei, aquele que é todo-poderoso, aquele que não é vaidade. Abra sua Bíblia no livro de Eclesiastes, capítulo 12. Vamos ler somente o versículo 11. Diz assim: as palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. A igreja repita o mesmo versículo, por favor. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações, que nos foram dadas pelo único pastor. Bendito Deus e eterno Pai, Senhor da glória, foi lida a tua palavra, Senhor. Meu Deus, nós precisamos ouvir a tua voz aqui nesta noite. Ó Pai eterno, abençoa a palavra, Pai, derrama unção, virtude, fala aos nossos corações e abençoa cada pessoa que está aqui e que também está nos assistindo pela internet, em nome de Jesus. Poderia sentar toda a igreja? Glória a Deus. Aleluia. Dá glória a Jesus. Diz aleluia. Mais forte, aleluia. Mais forte, aleluia. Dá glória a Jeová. Dá glória a Jeová. Dá glória a Jeová. Dá glória a Jeová. Aleluia. A presença de Deus, ela é real nas nossas vidas, ela é real no nosso meio nesta noite. Eu li uma palavra que está no livro de Eclesiastes, no capítulo 12. A palavra Eclesiastes tem o mesmo sentido de pregador. É um livro considerado um livro de sabedoria, é um livro considerado, muitas pessoas conhecem muitas passagens do livro de Eclesiastes. E quem nunca ouviu falar que tudo debaixo do sol é vaidade e aflição de espírito? Este termo, ele vem constantemente escrito no livro de Eclesiastes, que é esse livro que nós acabamos de ler nesta noite. E ele foi escrito pelo rei Salomão, o filho de Davi. Salomão, um homem que pediu sabedoria a Deus, e Deus lhe concedeu uma sabedoria tal que ele foi admirado, e a Bíblia diz que ninguém tinha tanta sabedoria quanto ele. Aquele rei, ele edificou coisas maravilhosas, ele fez grandes obras, ele teve muitas riquezas. O rei Salomão foi uma pessoa que alcançou tudo aquilo que qualquer um de nós gostaríamos de alcançar no dia de hoje. O rei Salomão foi um homem que alcançou grandes riquezas. O rei Salomão foi um
um grande rei em Israel. O rei Salomão era filho de um homem que é considerado o homem segundo o coração de Deus. O rei Salomão foi aquele que edificou o templo do Senhor. O rei Salomão foi aquele que ele disse certa vez que ele fez maravilhas, ele realizou obras magníficas. O rei Salomão é aquela pessoa que um dia disse também aqui no próprio livro de Eclesiastes, que tudo aquilo que esteve diante dos olhos dele, que ele desejou, ele não se negou a ter, ele teve. O rei Salomão foi um rei que se casou com mulheres muito bonitas. O rei Salomão foi um homem que teve muitas coisas materiais, mas certo dia, já no fim de sua vida, já depois de ter vivido tudo isso, ele declarou que tudo debaixo do sol não passa de vaidade e de aflição de espírito. Ele percebeu que nada daquilo que ele conseguiu ali ter para saciar a sua carne, para saciar o desejo dos seus olhos e o desejo do seu coração, ele percebeu que nada disso tinha valor, que tudo isso era passageiro, que tudo isso era algo vão, era algo vazio, era algo que não preenchia o seu coração. Salomão foi um grande homem de Deus, mas que certa vez, por sua riqueza e pelos seus casamentos com várias mulheres de outras nações, ele veio a se desviar dos intentos do Senhor, ele veio a se afastar da presença de Deus, ele veio a viver uma vida de apostasia e de esfriamento diante da presença do Senhor. Mas ainda chegando ao final da sua vida, ele teve a oportunidade de contemplar a glória de Deus e de olhar para trás e de olhar para tudo aquilo que ele tinha vivido, e ele percebeu que tudo debaixo do sol era vaidade, e que a única coisa que valia a pena era adorar ao Todo-Poderoso, e que a única coisa que valia a pena era adorar a Deus, era confiar em Deus, era confiar nas promessas do Todo-Poderoso, o Deus de Israel. E ali no fim de sua vida, ele escreveu este livro de Eclesiastes, ele escreveu esta palavra que nós acabamos de ler, porque ele compreendeu que a sabedoria está em servir ao Todo-Poderoso. Ele compreendeu que a sabedoria está em temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Eu te convido nesta noite a entrar neste mistério espiritual. Eu te convido nesta noite a temer a Deus e a guardar os seus mandamentos, porque essa é a obrigação de todo homem. Eu te convido hoje, você que quer vitória, quem quer vitória levanta a mão, quem quer vitória levanta as mãos para os céus. Então eu te digo, se você quer vitória, tema a Deus, guarde os seus mandamentos, busque a presença do Senhor, adore a Ele na beleza da sua santidade, porque é isso que vale a pena na vida que nós estamos vivendo, e nada mais. Somente isso vale a pena. Somente isso vale a pena. Somente adorar a Deus vale a pena. O homem, ele deseja riquezas. O homem, ele deseja ter muitas coisas. A Bíblia diz que os rios, os ribeiros, eles são diferentes. E passa um ribeiro e vai desaguar no mar, e vem outro rio e deságua no mar, e tudo isso também não passa de vaidade. A vida, ela é uma repetição. A vida é uma repetição de coisas. Certa vez, eu ainda jovem, eu parei para pensar, e eu tive coisas materiais, tinha uma vida relativamente tranquila. Eu nunca fui do tráfico, nunca fui dependente químico, nunca fui assaltante, nunca fui preso. Mas ali naquele momento da minha vida, eu parei para pensar e pensei, será que isso aqui existe mesmo? Será que eu estou aqui mesmo neste mundo? O que eu estou fazendo aqui? Para que eu existo? Por que eu estou aqui neste lugar? Porque o homem, ele é como uma erva que nasce, cresce e daqui a pouco perece. A Bíblia diz que nu nós saímos do ventre das nossas mães, e nu nós voltaremos para lá.
Então por que você e eu e o homem e a humanidade ficam buscando tantas coisas na face da terra? Porque nós procuramos ajuntar o nosso tesouro aqui na terra, onde a traça e a ferrugem consomem. Quantas vezes você fica atribulado e afadigado com muitas coisas porque você quer conquistar algo e você não consegue conquistar, e de repente, pelo seu esforço, você vai lá e consegue adquirir até aquele dinheiro que você queria. Com o seu esforço, você consegue até casar-se como você queria, você consegue até estudar e realizar ali os seus desejos carnais, e quando você chega nesse ponto, você percebe que aquilo não te satisfaz, porque a Bíblia diz que as riquezas, aquele que ama a riqueza, ele nunca vai conseguir se fartar da riqueza. Aquele que ama os bens, ele nunca vai conseguir se fartar com aquilo que ele alcançar, porque como já foi dito aqui, a única coisa que sacia, a única coisa que faz com que o homem não tenha mais sede, não tenha mais fome, a única coisa que faz com que o homem alcance a plenitude da sua vida é a presença de Deus, é a glória do Senhor, é a água que desce do céu, é a palavra do Todo-Poderoso. Então nesta noite, abra o teu coração para ouvir as palavras dos sábios, para ouvir as palavras daqueles que temem ao Todo-Poderoso. Vaidade é coisa vã, vaidade é coisa sem valor. Vaidade também tem a ver com a vanglória. Quantas vezes nós buscamos algo para mostrar para o outro? Salomão, ele disse, Salomão, o rei de Israel, ele falou certa vez que ele conseguiu estar acima de todos os homens do seu tempo. Ele conseguiu um status acima de todos. Salomão, ele falou sobre isso. E quantas vezes nós queremos a admiração das outras pessoas, nós queremos alcançar um patamar para que os outros possam dizer: pô, tu é o cara mesmo, você é um cara abençoado, você é o bom, você é o sábio, você é o inteligente. Quantos de nós não conhecemos a história que a rainha de Sabá, ela saiu do seu reinado e foi lá visitar a Salomão, porque ela ouviu falar da sabedoria de Salomão, e quando ela saiu de lá, ela saiu maravilhada com tudo o que ela viu, porque Salomão estava num patamar superior a todos os homens do seu tempo. Ele tinha muita sabedoria e ele tinha muitas riquezas. Mas neste momento, olhando para tudo isso, ele também percebeu que isso era vaidade e aflição de espírito, que isso não valia de nada. Sabe por quê? Porque assim como os ribeiros desaguam no mar, assim é todo homem. A Bíblia diz que é melhor você ir à casa onde há luto do que na casa onde há alegria. Por quê? Todas as vezes que nós chegamos em um enterro, a gente reflete. Você chega num enterro e você vê ali um caixão, e você vê ali uma pessoa morta. Naquele momento ali, aquela situação faz você pensar, me faz pensar no que vale granjear o mundo inteiro, no que vale granjear coisas terrenas, se o fim de todos os homens é o mesmo, se o fim de todos é o mesmo, se o fim do rico é o mesmo fim do pobre, se o fim do sábio é o mesmo fim do tolo. Todos vão chegar a um patamar de deixar esta vida de alguma maneira. De tudo que se tem ouvido, o fim é: tema a Deus e guarde os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer a juízo toda obra, e até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Quando nós olhamos para situações como estas, é que nós percebemos que de nada vale nós buscarmos as coisas terrenas, se nós não estivermos na presença de Deus. É lícito, é até válido você querer alguma coisa boa para a sua vida. Eu não estou aqui para pregar para você virar um parasita e não viver nesta terra. Não, eu não estou dizendo isso. Eu estou dizendo para você, é que isso não vai conseguir saciar e preencher o vazio da tua alma.
Talvez você pense que se você alcançar a sua vitória material, isso vai saciar a sua alma. Não, vai te dar uma certa alegria, mas amanhã você vai querer uma outra coisa. Amanhã a sua carne vai precisar de outra coisa. Somente Deus tem o poder de saciar o homem e de preencher o vazio que está dentro de você. Se você crê nisso, e se você quer a palavra da sabedoria sobre a sua vida, levanta as duas mãos bem alto aí e dá um glória a Deus bem forte para o Todo-Poderoso. As palavras dos sábios são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações. Aguilhões são instrumentos pontiagudos que ficam na ponta de uma vara. E quando o homem está andando com um carro de boi, com um aguilhão, ele vai ali cutucando o boi com aquele ferro pontiagudo. Com aquela vara pontiaguda, ele vai tocando no boi para que o boi faça aquilo que ele quer. E quando o boi empaca, ele com o aguilhão toca no boi e faz o boi andar. As palavras da sabedoria, elas são como o aguilhão. Quantos de nós já nos encontramos prostrados, afadigados, cansados, abatidos, acomodados? E aí a palavra enviada pelo Todo-Poderoso, ela vem como um aguilhão e toca em nós e fala: rapaz, levanta, prossegue. Ele vem com a sua exortação, talvez com um sofrimento, e toca: se levanta, rapaz, segue em frente, não vai por esse caminho não, vem por esse, porque é por aqui que você tem que andar. Assim são as palavras da sabedoria. As palavras da sabedoria são como pregos bem fixados. Por isso nós pregamos. Quando nós estamos aqui pregando, é como se nós estivéssemos com um martelo na mão e um prego estivesse agora no seu coração, e a palavra ela vai batendo e vai fixando esse prego, porque o prego ele ajusta, o prego ele dá firmeza a alguma coisa. A palavra de Deus, ela é que dá firmeza na tua vida, ela que ajusta a sua vida. Você varoa, você varão, ouça as palavras da sabedoria de Deus, porque são elas que trazem a exortação, o alimento e a bênção sobre a sua vida. Se você crê nisso, levanta a mão bem alto e dá glória a Deus. A Bíblia diz que aquele que é tolo, aquele que não ouve a sabedoria, ele destrói os bens, ele destrói todos os seus bens. Olha como a Bíblia é uma coisa que está enquadrada em tudo. Aquele que é falto de sabedoria, aquele que não ouve a sabedoria de Deus, aquele que vive em pecados, sabe o que ele faz? Ele destrói os bens, ele destrói os seus bens. Quantos que estão aqui que já não perderam tudo por causa de uma droga? Quantos que estão aqui que já não perderam a família, que já não perderam casa, que já não perderam os seus bens por causa do pecado? A palavra se cumpre na face da terra. Quantos que estão aqui que já não, por causa de um vício maldito, numa cocaína, já não perderam tudo na sua vida, e hoje entraram aqui, talvez sem a credibilidade da sua família? Quantos perderam a esposa? Quantos perderam contatos com os filhos? Aqueles que não ouvem as palavras de sabedoria destroem os seus bens. Mas a palavra de Deus, a palavra do Senhor, ela é como uma espada aguda de 2 gumes. Ela é como uma ponta. Ela é como um instrumento pontiagudo, que ela penetra na divisão da alma e do espírito da pessoa, e faz a pessoa se tornar em uma nova pessoa. Ela discerne as intenções e os pensamentos do coração. A palavra de Deus é aquela que ensina, a palavra de Deus é aquela que exorta, a palavra de Deus é aquela que conforta, a palavra de Deus é aquela que ajusta. A palavra de Deus é aquela que tem o poder de mudar totalmente a sua vida. Por isso eu te convido hoje a aguçar os seus ouvidos em direção às palavras do sábio. Provérbio diz
que a sabedoria ela faz um convite ao homem. Provérbios diz que a sabedoria ela chama o homem ao arrependimento. Jó, ele falou que a sabedoria ela anda pelas ruas e ela conclama o homem a se voltar para Deus. Jó, ele pergunta: onde está a sabedoria? A sabedoria não está no abismo. Nós procuramos a sabedoria nas árvores, não está. Nas coisas terrenas não está. Mas onde está a sabedoria? Onde está essa sabedoria que pode mudar a minha vida? Onde estão essas palavras que transformam? Onde estão essas palavras dos sábios? Onde eu posso encontrar isso? Talvez você já tenha procurado isso em muitas coisas no mundo. Talvez você já tenha procurado isso em muitos livros da face da terra. Talvez você já tenha procurado isso em muitos amigos que você tem. Mas eu quero hoje abrir os seus olhos, abrir o seu entendimento e falar para você que a sabedoria está em temer ao Senhor. Todo aquele que teme ao Senhor tem a sabedoria. O princípio da sabedoria é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. É muito simples, é muito fácil. Hoje a palavra, ela está como um aguilhão te cutucando. Ô rapaz, a sabedoria está em temer a Deus e guardar os seus mandamentos, porque este é o dever de todo homem debaixo do sol. E o aguilhão, ele é uma coisa que gera uma ferida, né? Uma dor, pelo menos. Ainda que eu venha com algo pontiagudo e empurre sobre o seu corpo, ainda que não fure, vai doer um pouco, vai causar um sofrimento. Esses dias eu ouvi uma palavra, eu li uma palavra de um homem que disse que o sofrimento é o megafone de Deus para a humanidade. O sofrimento faz com que nós deixemos as coisas erradas e nos voltemos para Deus. O sofrimento faz com que a gente enxergue a nosso estado miserável na presença do Senhor e volte para Ele. O sofrimento faz com que você se volte para Deus. O sofrimento, não existe nada na terra que ensine mais do que o sofrimento. O Deus, Senhor Deus poderoso, Ele exorta, Ele castiga a todo aquele que Ele ama. Amigo e amiga, irmão e irmã, se você está sofrendo, não fique triste. Aí é o aguilhão de Deus que está te fazendo voltar aos seus caminhos. É a sabedoria de Deus que está batendo a sua porta, está te dizendo: vem filho, vem porque eu quero te abraçar. Vem meu filho, porque eu quero te levar para morar no céu. Vem meu filho, que eu quero te tirar dessa vida miserável. Eu quero curar a tua enfermidade, eu quero resolver o teu problema. Mas primeiro é necessário que você se volte para mim. E Ele, como um megafone, chama a atenção dos homens. Ele usa o sofrimento para te despertar e para chamar a tua atenção. Ele está como que pulando na tua frente, dizendo: meu filho, eu quero te ajudar. Mas muitas vezes os seus olhos estão vendados e você não consegue perceber. Você enxerga tudo à sua volta e não enxerga a sabedoria. Você enxerga os seus problemas e não enxerga aquele que pode solucionar os teus problemas. Aí Salomão falou uma coisa que me chamou a atenção. Eclesiastes capítulo 11, ele disse assim: lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. Lança o teu pão sobre as águas, porque depois de muitos dias o acharás. E ele diz que depois o céu vai se encher e vai vir a chuva. E quando a chuva vier, você vai contemplar o fruto daquilo que você plantou. Ele disse isso, sabe por quê? Porque o lançar o pão sobre as águas é comigo e é contigo. Mas o mandar a chuva do céu é com Ele. É com Ele. Ele só está dizendo para você: dá o primeiro passo, porque o resto eu vou fazer. Ele está dizendo para nós: olha, trabalha, porque quem vai derramar a glória vai ser eu.
Ele está dizendo para você: olha, ouve só um pouquinho a sabedoria dos sábios, ouve o conselho dos sábios, porque o restante eu vou fazer. Para trocar em miúdos agora e dizer: entrega o teu caminho ao Senhor e confia nele, porque o mais Ele vai fazer na tua vida, não importa qual é o problema. Você está enfermo? Lança o teu pão sobre as águas, busca, não desanime, porque a chuva quem manda é Ele. E olha, tem uma coisa que Ele diz aqui também: aquele que observa o vento, aquele que olha para a circunstância, nunca vai semear. E aquele que olha para as nuvens, ele nunca vai lá colher o que plantou. Aquele que fica olhando para o vento que está passando, para a dificuldade, aquele que coloca empecilho, nunca vai conseguir semear, não vai fazer nada em busca do seu milagre, em busca da sua recuperação de vida. Ele vai ficar olhando para a dificuldade, vai ficar estatelado. Ele vai ficar olhando para o vento que está contrário e vai dizer: eu não consigo passar ali porque está ventando. Talvez se eu for ali, se eu passar por aquele lugar, o vento vai me derrubar. Não adianta eu plantar, porque o vento não vai deixar. E aquele que olha para as nuvens, ele olha para o céu, e em vez de ele ver um céu azul, com um sol brilhante, ele vê aquelas nuvens negras, vindo aquela tempestade, e ele teme e não vai fazer nada, e fica parado, e fica estático, e não trabalha. Deus não nos chamou para este mistério, mas Ele nos chamou para buscar a sabedoria, para ir de encontro à sabedoria. Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze conforme as tuas forças. O que você pode fazer nessa vida, faz. Varoa, o que você pode fazer na tua vida, faz. Se você pode hoje glorificar a Deus, glorifique. Se você tem fôlego hoje para falar de Jesus, fale. Se você tem saúde hoje para vir à casa de Deus, venha. Se você tem condições hoje de louvar, louve. Se você pode acreditar, acredite. Se você pode ler a Bíblia, leia. Se você pode trabalhar, trabalhe. Porque para a sepultura, para onde tu vais, não há obra. Não há obra. Essa é uma mensagem de reflexão. Essa é uma mensagem para fazer você pensar na sua vida agora e saber o que vale a pena. O que realmente vale a pena? O que o mundo pode trazer para você? O que realmente vale a pena para você? Quantos aqui, quando jovens, ouviram a sua mãe, o seu pai, o seu avô, aquela pessoa mais velha falar para você não fazer aquilo e você fez? Não pense que isso não está na Bíblia, não. O filho de Salomão, chamado Roboão, quando Salomão morreu, ele assumiu o trono. E aí, ele reinando ali em Jerusalém, em Judá, ele foi conversar com os líderes das outras tribos, das 10 tribos de Israel. E as 10 tribos de Israel esperavam alguma resposta dele acerca de algo. Os impostos estavam altos, e ali as tribos queriam que ele reduzisse os impostos. Aí Roboão foi conversar com os sábios, chamou os anciãos, aqueles que ficavam ao lado do rei, aqueles que tinham sabedoria de vida, aqueles que tinham algo para passar para ele. E os sábios indicaram a ele e aconselharam a ele a atender o pedido das 10 tribos, a não aumentar os impostos, a fazer a política da boa vizinhança. Mas Roboão, não satisfeito, ele não ouviu a voz dos sábios, mas ele procurou os seus amigos jovens, aqueles que estavam lá batendo no ombro dele e falando que fechava a vera. Ele foi lá procurar aqueles que bajulavam ele, aqueles que ficavam ali do lado dele. E aí os jovens disseram para ele: rapaz, tu é o rei, você é que manda. Faz o seguinte, não diminui a carga não, aumenta a carga, rapaz. É você que manda, eles têm que obedecer. Quantos já não fizeram isso? O pai, a mãe, o tio, o primo, o avô aconselhou,
mas você preferiu ouvir a voz dos bajuladores que estavam ao seu lado. E isso te levou ao cárcere, isso te levou às drogas, isso te levou quase à morte. Ouça o conselho do sábio, ouça as palavras da sabedoria, e não dê ouvidos para o que o mundo te oferece. Sabe o que aconteceu? As 10 tribos se rebelaram contra Roboão, e ali o reino de Israel foi dividido em 2. As 10 tribos não ficaram do lado de Roboão, antes se afastaram dele e foram adorar outros deuses. Uma grande destruição veio sobre o reino de Israel, por causa de que um homem, por causa de Roboão não ter ouvido a voz dos sábios. As palavras dos sábios são como aguilhões, pode doer. Os sábios geralmente não falam aquilo que você quer ouvir. Os sábios geralmente não dizem aquilo que você quer que eles digam. Os sábios geralmente não dizem aquilo que a sua carne quer ouvir. Muitas vezes a palavra do sábio, ela dói. Muitas vezes a vontade de Deus, ela toca na ferida. Muitas vezes a palavra do Senhor, ela te causa um certo sofrimento. Ouça as palavras do sábio, porque elas são como aguilhões e como pregos bem fixados pelos mestres das congregações. Salomão, ele disse com conhecimento de causa, ele experimentou tudo que poderia o mundo oferecer a ele, e ele percebeu que tudo não passava de vaidade e aflição de espírito. Por isso ele falou com conhecimento de causa. Ninguém pode apontar o dedo para Salomão e dizer: você está falando isso porque você não viveu. Não, ele falou por experiência própria. Essas palavras, elas nos foram dadas pelo único pastor. Nenhum de nós, não tem ninguém aqui que fez pela outra pessoa o que Jesus fez. O teu amigo que está te levando para o mal, ele não fez por você o que Jesus fez. O diabo que está te oferecendo as coisas do mundo, ele não fez por você o que Jesus fez. De que se queixa, pois, o homem? A culpa do seu estado não é de ninguém além de você. Você chegou aonde você chegou, não foi por causa de parente, de igreja, de ministério, de palavra maldada. Você chegou onde você chegou, não foi por causa de desprezo. O homem se queixa dos seus próprios pecados. Sabe o que a Bíblia diz? Que Deus fez um homem reto. Deus fez um homem reto. Deus fez um homem reto. Mas ele buscou muitas invenções. Deus não fez você para usar droga, para beber, para fumar, para se prostituir, para ser desobediente. Deus não fez você para não cumprir a palavra, não. Você que buscou as invenções do teu coração, as ilusões que o inimigo colocou na sua mente, e você que seguiu o seu próprio caminho e chegou aonde você chegou. Mas esta noite o Senhor está nos revelando que o maior culpado pelos nossos erros somos nós mesmos, mas que ainda assim Ele fez por nós o que ninguém fez. Por isso Ele te diz hoje, o Senhor Jesus, Ele te diz: meu filho, ouça as minhas palavras, ouçam as palavras do único pastor, me ouça nessa noite. Eu tenho o poder de transformar a tua vida, eu tenho o poder de te curar. Eu levei na cruz do Calvário as suas enfermidades, as suas dores. Quem morreu por você foi o Senhor Jesus, o Todo-Poderoso, aquele que tem o nome acima de todos os nomes, aquele que não passa, aquele que permanece para sempre, aquele que é rei, aquele que é todo-poderoso, aquele que não é vaidade. Eu convido a igreja a ficar de pé nessa noite.
A sabedoria te chama hoje. Ela clama pelas ruas, ela clama pelas cracolândias, ela clama pelas comunidades, ela clama pelos presídios. A sabedoria, ela anda sobre a terra, convidando o homem ao arrependimento. E a sabedoria hoje está aqui no nosso meio, e ela te convida hoje, e ela te chama a participar do seu banquete, e ela te chama a participar de uma vida próspera. Uma vida próspera não é a vida daquele que busca grandes riquezas, mas a vida próspera é daquele que coloca tudo nas mãos de Deus. Quantos irmãozinhos não têm às vezes um ar-condicionado em casa nesse calor que está fazendo, mas ele tem a presença de Deus. Quantos irmãozinhos saem de casa a pé e vêm para cá, anda quilômetros e quilômetros e chegam aqui e são prósperos? Quantos irmãos estão talvez com o paletó de uma cor e a calça de outra e são prósperos? Quantas irmãs estão passando por dificuldades e problemas, mas são prósperos, porque tem a palavra de sabedoria nas suas vidas, e há para todas as coisas um tempo determinado debaixo do sol. Não se preocupa, hoje lança o teu pão sobre as águas, e deixa que Ele vai mandar a chuva, e vai vir a prosperidade sobre a sua vida.